cada um desempenha a sua função. Bom dia a todos mais uma vez. Este período, conhecido vulgarmente ou genericamente por Natal, mas que está distribuído em pequenos períodos. E no calendário litúrgico cristão, esta palavra litúrgica é uma palavra que parece de outro mundo, mas tem a ver com a forma como os cristãos, os religiosos, prestam culto ao seu Deus. Nós estamos no chamado período de Advento. A palavra Advento, advênio, do latim, significa simplesmente o que está para vir. E o que nos obriga a estarmos atentos, despertos para as novidades que Deus tem para cada um de nós. E sem mais demora, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos seguir um pouco o que o Dr. Lucas escreveu no capítulo 1. Um texto que aparentemente não tem nada a ver com o Natal, mas como há pouco acompanhando os mais novos, afinal o Natal já vem desde o Éden. O Natal já vem desde o Éden. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Uma das coisas interessantes que salta à vista para o leitor mais atento é que a maneira como Lucas apresenta esta família, particularmente a personagem que ele destaca, Zacarias, alguém até pode dizer, eu parece que já vi isto em qualquer lado. Ora, este qualquer lado é o livro de Jó. O livro de Jó, logo no primeiro capítulo, Jó é antes dos Salmos. No verso 1 diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Parece que Lucas plageia um bocadinho, ou copia esta forma de entrar e de falar deste homem. Mas há algumas semelhanças entre um relato e o outro. Meus irmãos, Jó é apresentado a partir do verso 9, para além daquele. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Diz o verso 8, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E Lucas apresenta Zacarias e a sua mulher Isabel com estas palavras no capítulo 1 de Lucas, no verso 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos
e preceitos do Senhor. Duas pessoas distantes no tempo, um lá, não sei aonde, e outro relativamente mais recente, mas que na sua forma de lidar com o Altíssimo, com Deus, parece que são do mesmo tempo. Parece que são vizinhos. Meus irmãos, isto é uma primeira chamada de atenção para si, para mim, para cada um de nós. É que isso de ser cristão, de ser temente a Deus, usando a linguagem do Antigo Testamento, ser justo, não tem nada a ver com a época da história da humanidade em que nós vivemos. Independentemente do ano em que nascemos, dos anos que andamos na igreja ou não andamos, há muito ou pouco tempo conhecemos o Evangelho, os preceitos, as orientações são as mesmas. E também a responsabilidade que temos para com Deus, para com o nosso semelhante é a mesma. Homens e mulheres, de que, na linha do pensamento do domingo passado, usaremos essa expressão, Deus se deve orgulhar, podemos colocar este sentimento humano na pessoa de Deus. Deus apresenta Jó a Satanás e diz: poxa, andaste a rodear a terra, mas tem lá um que é mesmo daqui, é especial. O seu nome é Jó. E no tempo de Zacarias é a mesma coisa. Mas, meus irmãos, contrariamente à forma do nosso tempo de viver o Evangelho, os homens e as mulheres que servem a Deus servem-no não porque tudo lhes corre bem, mas porque eles conhecem a Deus. Daniel, capítulo 11, verso 32, diz que aquele que conhece a Deus fará proezas, coisas extraordinárias. Meus irmãos, há um dilema que Zacarias e Isabel, um fardo que eles carregam desde que se casaram. Eles já são apresentados aqui como pessoas de idade. Passou há muito a possibilidade de serem férteis, de serem pais, mas diz o verso 7, não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idades. Meus irmãos, hoje, principalmente naquele tempo, uma pessoa ou um casal, uma mulher casada nestas condições, carregava um peso medonho. E mesmo sendo crente, cristão, não tinha muitas razões para sorrir. Não tinha muitas razões para toda hora estar a dizer glória a Deus, amém, aleluia. Deus é grande, Deus é bom. Mas este casal não vira as costas para Deus. Verso 8
diz: e aconteceu que, exercendo eles o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdote, e aqui, meus irmãos, qualquer um de nós, provavelmente, pensando como normalmente pensamos, peraí, mas eu não sou sacerdote. Só que nós vivemos no Novo Testamento. Meus irmãos, em 1 de Pedro, capítulo 2, alguns sabem de cor, outros não precisam de saber de cor, mas em 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10, tem uma verdade que, sobretudo, os evangélicos e particularmente da família batista gostam muito de citar. Mas uma coisa é citar, outra coisa é pôr em prática. Pedro diz que esse tempo de haver só a família de Arão acabou. Que cada um de nós somos sacerdotes. Cada um de nós é um sacerdote. Sacerdócio real. E o que significa, meus irmãos, entre outras coisas, que como Zacarias e Isabel, apesar de nem tudo lhes correr bem, diz Lucas que eles não largaram o seu posto. Continuavam de plantão, né? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma. Havia uma escala e quando chegava a vez de Zacarias e Isabel, lá estavam eles, entrando no templo, apesar do peso, do fardo, digamos, da desventura que viviam em sua casa, apesar dos problemas que tinham. Meus irmãos, nós como cristãos fazemos muitas vezes aquilo que Pedro disse no concílio de Jerusalém, né? Que nós colocamos fardos superiores, tão pesados, e ele diz que nem nós, nem eles, os apóstolos, nem os pais foram capazes de carregar. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Por tudo e por nada, é normal nas nossas igrejas, nós, os cristãos, largarmos a nossa responsabilidade, porque estou zangado com o pastor, estou zangado com o diretor da escola dominical, estou zangado com o dirigente do coro, mas é ele, meus irmãos. Desde lá na minha África, como aqui em Portugal, por todas as igrejas onde passei, sempre tive gente que se conduz e age assim. São muitos. Quer dizer que nós precisamos muito de Zacarias e Isabel. Crentes que estabeleceram o seu contrato, o seu pacto com Deus e não deixam de pensar que Deus tinha muito mais motivos para cortar o relacionamento comigo, porque eu estou a ofendê-los todos os dias. Mas Paulo diz que Deus é tão fiel, né? Nós podemos negá-lo, mas ele não vende. Porque é contrário à sua natureza. Meus irmãos, Mateus capítulo 24, verso 46, chamado Sermão Profético, Mateus capítulo 24.
há uma chamada de atenção. Bem-aventurado, capítulo 24 de Mateus, meus irmãos, bem-aventurado aquele servo, o sacerdote de hoje, que é você, eu e cada um de nós aqui, como Zacarias e Isabel, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o que significa que já houve o primeiro advento há 2000 anos, e nós estamos num período, num intervalo entre dois adventos, que Jesus Cristo há de voltar, é o que diz a Bíblia, e eu creio. Então, até lá, meu irmão, minha irmã, você, tanto que decide que fazer greve, interromper, deixar de servir a Deus, por os motivos que você possa ter, é porque porque ainda não entendeu que Jesus já voltar no segundo advento. Repare, sublinhe na sua Bíblia isto. Né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Não é em greve, não é em paralisação. Voltemos para Lucas 1. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Ai, grande Zacarias. E toda a multidão, verso 10, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Meus irmãos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo ontem, hoje e amanhã, está disponível para surpreender a mim, a si e a cada um de nós. Importa quando ele vier, no tempo dele, na hora dele, quando ele entender, me encontre servindo-o. Te encontre servindo-o. Nos encontre servindo a ele. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Veja, meus irmãos. Este homem sem filhos, já velhinho, perdeu a esperança. Mas o nome dele estava na escala de serviço e ele estava sempre nesse nível. E você? Meus irmãos, tudo isso é falso evangelho. Não tem base bíblica. E provavelmente, porque já passamos por várias experiências disso, tomamos decisões precipitadas sem dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor do Senhor, perante esta situação, o que é que eu devo fazer? Parar ou continuar a assinar o ponto? E o anjo do Senhor lhe apareceu. Meus irmãos, no capítulo 18 de Gênesis, está lá aquele casal, Sara e Abraão. Também há muito que eles tinham esperado e desesperado por um filho. E nada. Mas, um dia Deus contempla aquele casal com a visita daqueles 3 estranhos, que afinal eram anjos,
Mas sem saber que eles eram, Abraão diz a Sara, que estava dentro da tenda: oh, minha querida, ainda tens um bocadinho de farinha, não tens? Olha, amassa ali, faz ali mais um pãozinho, porque tem lá fora 3 senhores que vieram nos visitar. Meus irmãos, a mãe Sara não discute com o seu marido. Ela lá pega o material, amassa, prepara o pão e então faz a mesa. Não é como nossas mesas, estende uma esteira e ali cruza uma perna e toca a saborear. E é exatamente nesse momento que os anjos dizem: olha, nós temos um recado para vocês. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos não acabaram. Amém. Aliás, o número deles é inesgotável. O número deles é inesgotável. Meus irmãos, e o anjo do Senhor lhe apareceu junto em pé à direita do altar do incenso, né? Mas com o recado, verso 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... O que diz na Bíblia que o irmão tem? Ouvida. Foi ouvida. Deus não é louco nem surdo. Ele ouve a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Mas é bom não esquecer, Zacarias está no seu posto. Não fugiu, não debandou, não virou as costas, não amuou. Está a trabalhar a obra de Deus, porque ele está a servir a Deus. Não é o rei Herodes. Meus irmãos, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. O irmão pode ler, faz favor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ora, há bocado falávamos no segundo advento. Cá está. Paulo, que assistiu ao primeiro advento, está a terminar a sua carreira. Mais uma vez diz aqui que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Mas um que não saiu do seu posto, não deixou de assinar o ponto, não invocou razões humanas. Se alguém tinha razões para deixar o seu posto, era Paulo. Meus irmãos, peçamos ao Senhor perdão. Porque somos levianos demais nas coisas do Senhor. Por tudo e por nada, meu Deus, nem parece que é Ele que nós servimos. Aguardamos a sua segunda vinda, como Paulo diz aqui. Não é só ele, Paulo, mas todos quantos amam a sua vinda. Que
Ele nos encontre no posto servido. O último livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, perdão, que é o livro do Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 22, os estudiosos dizem que esta é a oração que terminava os cultos nos primeiros tempos do cristianismo. Capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O segundo advento vai acontecer. A questão que eu e você temos que resolver é: quando isso acontecer, se eu estiver vivo nessa altura, onde é que o Senhor vai me encontrar e como é que Ele me encontrar? Perna cruzada, zangados, não contem comigo? Ou realmente de chachola para a mão a servir quando o Senhor vier? E, meus irmãos, para concluir, nós como igreja que estamos à espera que Deus nos envie o próximo obreiro que há de liderar esta igreja no lugar deste que nos fala. O que é que diz Apocalipse? Apocalipse 1. Meus irmãos, Apocalipse 1. Ligado com aquilo que vimos atrás. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Vou explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os anjos de que fala aqui são os que, em nome de cada igreja, recebe a carta, são os obreiros, os pastores, a liderança. E, meus irmãos, vamos ligar. O Zacarias estava a servir, recebeu a visita do anjo, que ele trouxe boas notícias. Tá, meus irmãos? Se realmente nós estamos mesmo interessados que esse anjo seja mensageiro de Deus e não de outro qualquer, importa que dediquemos as nossas vidas, nos disponibilizemos inteiramente a continuar a obra de Deus, para que o Senhor nos surpreenda como surpreendeu a Zacarias no altar do incenso. Apareceu o anjo que lhe traga as boas novas. É este o pastor que nós desejamos para a nossa igreja. Seja um anjo do Senhor que nos encontre servindo continuamente. Amém?